Para iniciar o Calc Landscape, a gente deve primeiro clicar no ícone do Huawei Landscape Office 2018 e na aba Programas, onde estão listados os programas que a gente tem, clica no Calc Landscape. E aí na tela do Calc, que vai ser aberta, nós devemos selecionar a opção Novo. E aí ele vai pedir para dar um nome para o orçamento, tá? Lembrando que essa seria a opção de funcionamento do Calc independente dos outros programas. Então a gente vai utilizar no primeiro momento aqui só o Calc, tá? Aí a gente salvou, ele já gerou um arquivo LND, que é a extensão do Calc Landscape. Então nessa tela inicial, nós temos aí primeiramente a opção de propriedades, onde nós cadastramos o título desse projeto, o cliente, o autor do projeto, e temos essa porcentagem relativa ao BDI, tá? Que vem com 100%, mas que você pode colocar a porcentagem desejada e necessária para o projeto, tá? Então, nessa primeira parte aqui de baixo, nós temos a listagem dos itens, tá? Então, a gente vai incluir esses itens agora. Então, aqui, nessa tela de inclusão, nós temos o nosso filtro de buscas, tá? Então, eu vou pesquisar por uma planta, né? Pela SICA. A gente pode pesquisar pelo nome científico, pelo nome popular, por código. E aí a gente seleciona esse item, né? Essa planta. E aí a gente pode ter os dados botânicos e clicando no nome dela, a gente consegue ter acesso ao paisagismo digital. No paisagismo digital a gente tem a ficha técnica do item, com as fotos, com as características e com os fornecedores disponíveis e cadastrados no paisagismo digital, tá? Então você pode utilizar esse recurso até para poder colocar o preço no seu orçamento, tá? Depois a gente clicou selecionar, o item já apareceu na listagem. Porém, a gente não inseriu nem a quantidade, né? Ele veio por padrão 1, mas a gente pode alterar a quantidade. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma quantidade de 10 unidades, tá? Da SICA. E o valor que eu vou colocar vai ser, por exemplo, de R$ 37,00, né? O preço unitário de cada SICA que a gente for plantar. E aí a gente tem listadas as composições, as atividades, composições complementares. Então, eu posso selecionar aqui, dentre as que já vêm cadastradas no banco de dados do sistema, eu posso incluir ou posso selecionar alguma outra atividade complementar, tá? E aí a gente, depois que a gente alterou, a gente clica OK e nota que o orçamento ali já começou a ser formulado, tá? Então ele já calculou o valor total, incluindo também a porcentagem do BDI. Nós podemos alterar também, inclusive, a questão do ambiente, tá? Para identificar esse projeto melhor. Então, aqui veio como obra, mas a gente pode incluir um ambiente novo, tá? Então, é só clicar em incluir e a gente vai dar um nome para esse ambiente. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, frente, porque elas vão ser plantadas na frente da casa. Em seguida, a gente salva, tá? E aí, depois, ele já aparece ali para seleção. Então, a gente já pode selecionar aqui, frente. E a gente pode selecionar, inclusive, o tipo, né? Se esse item é um item existente ou se é um item novo, tá? Se a gente colocar ele como existente, ele não vai ser quantificado no projeto, né? Não vai ser orçado. Então, por isso que eu vou deixar como novo, tá? Agora, nós vamos incluir uma outra planta, né? Uma outra vegetação, só que em área. Então, a gente utilizou a grama, tá? Zoma. E aí agora a gente tem que alterar a quantidade. Então a gente seleciona novamente e aí a gente vai ter que alterar essa unidade, inclusive para metragem quadrada, né? Para metros quadrados. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 metros quadrados de zoma com um preço, né, X aqui estipulado de R$ 20, por exemplo, o metro quadrado, tá? E aí, feito isso, a gente é só clicar em OK e salvar, tá? E aí ela também vai ser quantificada. E temos também essas especificações que podem ser preenchidas caso seja necessário.
Então, lá, nota que o ambiente já foi alterado, né? A gente pode mudar ali também para frente, para ficar igual ou da SICA, né? E o orçamento. Nota que o orçamento também ele já foi quantificado e já alterou. Agora, nós vamos inserir um mobiliário, tá? Então, eu vou inserir, por exemplo, esse banco de aço inox, tá? Então, é só a gente alterar no filtro de buscas a opção para o mobiliário e selecionar esse item. Assim como as plantas também, ele tem esse link com o paisagismo digital, tá? Então, é só escolher, né, o item e clicar em selecionar. Aí nota que ele já foi quantificado também numa categoria separada. Aí a gente insere a quantidade, então coloquei 3, por exemplo, e o preço. Vou colocar um preço de R$300, bom, um preço X. E aí, mais uma vez, esses valores vão sendo quantificados no orçamento, tá? Esse valor, ele vai sendo, à medida que a gente vai incluindo os itens, ele vai sendo alterado. Agora, vou quantificar também um piso. Então, a gente seleciona essa casca de pinos, por exemplo. Ele já inseriu, tá? Em outra categoria de pisos. Só que agora a gente vai utilizar, por exemplo, uma outra unidade, tá? Então, a gente vai colocar 3 e vai ser os sacos, uns 3 sacos de 50 quilos. Então, a gente seleciona essa unidade e coloca no valor de R$180, tá? Vou deixar o ambiente como obra mesmo, tá? E aí, mais uma vez, o orçamento sendo atualizado, né? À medida que a gente vai incluindo esses itens. Na aba de composições complementares, a gente pode incluir algumas atividades complementares ao seu projeto. Então, a gente vai selecionar, por exemplo, o abrigo provisório. Aí, e a quantidade, tá? Então, eu vou colocar um abrigo, por exemplo, de 1,5 por 1,5. Aí ele já fez ali pra gente a metragem quadrada, né? E aí ele colocou essa atividade complementar, tá? Se a gente quiser, a gente pode cadastrar outras atividades. Ele já calcula, inclusive com os valores da média nacional, mas podem ser alterados. E na aba insumos, a gente consegue gerar a lista de insumos para que seja implantado tudo que a gente inseriu nesse projeto, automaticamente, tá? Então, ele já traz essa lista, já traz, inclusive, os valores, né? E também tudo sempre sendo somado ao orçamento. Tá? Então, de forma bem simples, de forma automática, ele já gera essa lista de tudo que a gente precisa para implantar esse projeto. Na aba cadastro, a gente consegue cadastrar novas composições que forem necessárias ao projeto. A gente consegue cadastrar também outros insumos com seus valores, com as suas características, as composições, tá? Na aba fornecedor, a gente cadastra os fornecedores que você vai utilizar, né, nos seus projetos. E é possível, na aba de upload e download, né, a gente consegue baixar a lista de fornecedores, tá, cadastrados no paisagismo digital, ou se for um fornecedor, você pode colocar os seus preços. Na aba proprietário, você preenche os seus dados. Já em orçamentos, a gente consegue colocar o preço para cada um dos itens inseridos no projeto e salvar esses preços. Então, quando for necessário utilizar, né, linkando inclusive com o fornecedor. Então, quando for necessário utilizar esses itens, esses valores já estão salvos. E na aba de comparar, a gente consegue comparar os preços desses itens em cada um dos fornecedores. A gente pode ocultar, inclusive, tá, e imprimir essa relação de comparação de preços, se for necessário. Temos a taxa de segurança, tá, onde a gente consegue alterar essa quantidade de itens, aumentar de plantas. E aí é só para colocar um percentual, né, que você quer para essa margem de segurança. Então, vou colocar 10%, que é um padrão utilizado, tá? Na aba análise, a gente consegue ter um orçamento mais detalhado, um relatório detalhado, na verdade, desse orçamento. E aí ele vai trazer
o PDI, o valor de cada uma das coisas que foram utilizadas, dentre insumos, atividades complementares, os itens propriamente ditos, tá? Para apresentar para o cliente, isso é interessante. E também, com essa listagem dos itens, a gente pode gerar um relatório, tá? Então, a gente vai clicar aqui em relatório de orçamento. Existe uma série de relatórios padrão no banco de dados, basta selecionar o que for mais desejado. Inclusive, é possível escolher relatórios com fotos, com a lista dos itens, com a inclusão dessa questão do BDI, tá? Então, vários tipos de tabela, tá? Só selecionar. Eu vou selecionar essa, dados com fotos, preço e BDI. Então, ele gerou aqui pra gente um relatório com os valores, o orçamento final, tá? Tudo direitinho, especificado, tá? Por categoria, né? Dividido. A gente pode modificar aqui e selecionar outro orçamento. Só clicar e selecionar para visualiza. E aí, por exemplo, a gente tem um orçamento com a foto de todos os itens, né, de tudo que a gente inseriu, com os valores, né, o preço unitário e o custo total da obra também, tá? Então, é bem detalhado, bem especificado essa questão do relatório. E, clicando em proprietário, a gente consegue alterar essa logomarca, né? Aqui tá da UE, mas é só você selecionar a imagem da logomarca da sua empresa, tá? E aí o relatório vai vir com esse dado específico. Para imprimir, é só clicar em imprimir, né? E gerar o PDF. A gente seleciona essa impressora de PDF, tá? E aí você consegue enviar esse orçamento, inclusive, para os seus clientes, tá? Na forma de PDF. Então, é um programa muito simples, que é possível também exportar, tá? Se quiser exportar isso em formato de planilha, você pode exportar para um Excel, por exemplo, ou como HTML. E para salvar, a gente pode salvar ali, né, nessa aba arquivo. E a gente pode utilizar também orçamentos vindos dos outros programas. Então, pode ser um orçamento vindo do Hydro Landscape, ou do Auto Landscape, ou até do Foto. Tá? A gente mostrou aqui ele separado, mas agora a gente vai mostrar ele sendo utilizado em conjunto com outros programas. Então, vou selecionar um orçamento relativo ao Hydro Landscape, gerado através do Hydro Landscape. Então, eu vou abrir esse orçamento, é só selecionar o arquivo LND respectivo ao orçamento do Hydro, com a quantificação dos itens, e aqui ele já trouxe, né, os valores, as quantidades, na verdade, com as categorias de itens, né, válvulas, aspersores, controladores, tá? E aí na aba projeto, como ele foi utilizado com outro programa, a gente consegue ter a visualização da planta baixa humanizada, caso a pessoa tenha o Visual Plan, tá? Que é um programa que pode ir, né? Pode ser adquirido em conjunto com o Hydro Landscape, por exemplo, e que ele já vai automaticamente com o Auto Landscape. Então, ele gera esse projeto humanizado. A gente pode, inclusive, ocultar aqui as camadas, os itens, né? Para que a gente consiga visualizar, por exemplo, melhor o paisagismo, ou caso a gente queira ocultar os layers de paisagismo, a gente pode, para visualizar melhor a irrigação, tá? Então, aqui a gente ocultou os arcos, por exemplo, a gente consegue visualizar melhor a localização dos aspersores, a tubulação, e aí a gente consegue também ajustar, né, essas opções de visualização, tá? Vou voltar com a opção dos arcos aqui, por exemplo, e a gente consegue, ao clicar em cada um desses itens, a gente consegue ter a informação desses objetos, tá? De cada um dos objetos. E caso seja necessário incluir algum novo item ou excluir, a gente exclui através do próprio desenho. No caso do Calc Landscape estar sendo utilizado em conjunto com o Hydro Landscape, com o Auto Landscape ou com o Photo Landscape, tá? E aí a gente exclui por essa aba. Tá? Mas é um programa bem simples de ser utilizado.